Eu quero ser Senhor, tua extensão, para todos te conhecerem. E eu escolho te louvar com tudo o que sou. Do meu orgulho eu abro mão, nada me impedirá. Tudo o que há em mim entrego em tuas mãos, pois nasci pra te adorar, com minha vida te louvar. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Eu sei que fui criado para a tua glória. Com todo o meu coração te servirei, te servirei. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia, pois és bem maior, e o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho o teu caminho e eu vou pagar o preço, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Dá-me um coração consagrado a ti, totalmente fiel até o fim, determinado a ver teu reino pois és bem maior, e o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho o teu caminho e eu vou pagar o preço, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Pois és bem maior, e o mundo não vai me afastar de ti. Eu quero ser Senhor, tua extensão, para todos te conhecerem. O Senhor nos deu os nossos inimigos como pão. Podemos devorá-los sem que eles nos façam o quê? Mal algum. Não nos farão nenhum mal. Vamos, o Senhor é conosco. Essa foi a palavra de encorajamento. A verdadeira palavra de encorajamento vem de acordo com aquilo que Deus diz. Não adianta eu querer te encorajar
se não te dá aquilo que realmente vai, irmãos, fazer com que o seu espírito seja levantado, reerguido. Só existe uma coisa que levanta realmente o homem, é a boa palavra de Deus. É por isso que nós devemos ser aptos para ouvir e tardio para falar. Em Atos capítulo 23 temos também outro exemplo de encorajamento. Aí a possessão, Josué tornou-se, como nós vemos, sucessor de Moisés. E Caleb herdou, irmãos, a terra, parte da terra. Caleb foi muito ousado a tomar posse. Ele tinha seus 85 anos e estava cheio de coragem para possuir o que Deus havia prometido a ele. Ele perseverou juntamente com Josué. Aqui no livro de Atos, no capítulo 23, nós temos um outro exemplo aqui de encorajamento que realmente vem do Senhor. O versículo, meus irmãos, é o versículo 10, que diz assim, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 10. E, havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Aqui foi Paulo perante o Sinédrio, foi acusado por muitas coisas que ele não fez. Ele falou da palavra de Deus e o povo se revoltou contra ele. O povo queria matar o apóstolo Paulo ali mesmo. Se não fosse que as autoridades mandavam o grupo de soldados, a soldadesca, Paulo seria morto. Mas olha o versículo 11, imagine só, você sendo ameaçado de morte por uma multidão em lugar que nem é solo seu. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, Paulo, tem ânimo. Tem ânimo, ou seja, tenha coragem. Diga aí para o seu irmão, coragem, irmã. Tenha coragem, minha irmã. Ô meu irmão, coragem. Nada de temer, coragem. Não temas. Coragem, meu irmão. Tenha ânimo, seja o que você estiver passando, enfrentando, coragem, tenha ânimo. Eu ouvi uma vez um amigo me dizer, nunca esqueci dessa frase, Luiz, nunca perca o ânimo, porque o dia que você perder o ânimo, você vai perder tudo que você tem. Meu irmão, se você perder o ânimo, você perde a coragem. Você vai perder tudo que você tem. Você vai perder o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus não é de covardia. Você precisa se revestir dele. Se revestindo de Deus, você tem coragem. Não se revestindo dele, você vai cair no medo, nos temores. Aí um abismo chama outro abismo. E você sabe que o diabo trabalha nessa área. Mensagem de sexta-feira. Satanás trabalha no medo. Ele trabalha na ansiedade, ele trabalha na dúvida, na incredulidade, no desânimo. Ele age, ele te domina, pode até possuir a sua vida através desses sentimentos malditos. Você tem que usar o poder de Deus, você não pode cair acuado, meu irmão, encolhido no canto que nem um cachorro murcho. Você tem que tomar uma atitude, despertar o dom que há em ti e mandar esse mal sair da sua vida. Em nome de Jesus, você tem que se encorajar, você tem que se fortalecer no Deus Todo-Poderoso. Aliás, você que não está fazendo essa corrente das mãos ensanguentadas, você está perdendo muito. Você não sabe o que está acontecendo aqui na igreja, irmãos, às sextas-feiras. Em todas as reuniões Deus está operando. 8 horas da manhã, o que teve de gente aqui, caindo endemoniado aqui, e às vezes pessoas estão aí na igreja um tempão, eu tenho visto que tem demônio escondido na vida de alguns. Meio-dia, Deus operou, Deus agiu aqui, 3 da tarde, 7 da noite, não pastor, o senhor falou em manifestar demônio, eu não vejo. Pergunte para a pessoa do seu lado, você tem medo de demônio, irmão? Se tiver alguma coisa escondida na sua vida, tem que ser revelado mesmo. Melhor do que ficar vivendo enganado,
Eu tenho orado a Deus, Deus, quem vem aqui nessa igreja não pode sair enganado. Principalmente sexta-feira, é guerra, é batalha. Se é libertação, tem que haver libertação mesmo. Tem que haver libertação. Se você tem medo de guerra, então você faz parte daqueles 31.700 que se uniram para lutar ao lado de Gideão. Só serviram 300. 31.700 fugiram. Pá! Medrosos e despreparados. Não faça parte desses 31.700. Faça parte dos 300. Vem guerrear, meu irmão. Vem lutar. Vem batalhar. Quarta-feira agora vai ser uma luta aqui pela família. Vai ser guerra pela família. Vem para a guerra, vem para a batalha. Pode vir. É isso que você tem que fazer. Não é ficar fugindo, não, da batalha. Nós não podemos ficar só adorando, não. Tem que batalhar também, meu irmão. Tem que aprender a combater o mal, a resistir, a botar o cão para fugir da sua vida. Na sua vida ele não pode mais reinar. Você agora é de Jesus. Então, se você é de Jesus, faça valer os seus direitos. Não fica aí acuado, não. Dê combate. Ah, mas eu não sei combater. Então vem aprender. Vem aprender como combate, como enfrenta o mal. Não fomos chamados para covardia. Fomos chamados, irmãos, para lutarmos e vencermos. Porque o general, o comandante, mais do que isso, o Senhor dos exércitos, não tem espírito de covardia. Ele nos dá habilidade para superarmos e vencer. Diga para o seu irmão, vença, meu irmão, vença. Revista-se de coragem e vença. Só concluindo esse versículo 11 aqui. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificastes em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. É como se Deus está dizendo, essa confusão contra você é porque eu quero que eles te mandem para Roma. É por isso que está acontecendo esse fuzuê todo contra você aí, Paulo. Não temas, eu estou no comando. Tenha ânimo. É o que Deus orienta ao seu povo fazer. Levante as mãos para o alto e diga: meu Deus, em o nome de Jesus, eu tomo posse dessa palavra. Não posso me entregar ao medo, ao desânimo. A falta de coragem não provém de ti, porque o teu Espírito, ele me fortalece. Amém? Amém. Irmãos, como adquirimos este encorajamento? Falamos tanto da importância dessa coragem. Vimos que o verdadeiro encorajamento, ele vem do Senhor e que gera bons resultados. Como nós adquirimos este encorajamento? Repito comigo: andando em parceria com o Espírito Santo. Como? Com o Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele quem capacita a igreja. Quem capacita a igreja de Cristo a cumprir com a missão divina neste mundo, com a missão de Deus neste mundo, e a encoraja a resistir e vencer o diabo, é o próprio Espírito de Deus. É Ele operando em nós. Foi Ele que deu coragem aos apóstolos após a morte de Jesus, porque os discípulos ficaram, irmãos, baqueados com a morte de Jesus. Eles ficaram tristes. Os apóstolos ficaram tristes, baqueados. Porém, Jesus, antes de partir, os orientou. Deu a eles a sábia orientação, como nós vemos lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos,
Jesus se encarregou. Jesus sempre tem uma boa palavra para nos dar. É só atentar para ela. Diga para a pessoa ao seu lado: eu não duvido. Você também não pode duvidar. Jesus sempre nos dá uma boa palavra para estarmos encorajados. Irmãos, é só atentar para ela. É vasculhar as Escrituras, examiná-las, amém? É só fazer isso e com certeza você encontrará o que Deus tem para a sua vida. Diz assim o versículo 6: aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Recebereis o quê? Recebereis poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então diga para a pessoa do seu lado: olha, cheio do Espírito Santo, você será usado por Deus para vencer em qualquer lugar. Aonde? De novo, aonde? Você está em Goiânia? Então é tempo de vencer. Você vai para outro lugar, debaixo da vontade de Deus, você vai vencer. Aonde você estiver, Deus guiando, Deus conduzindo, Deus dirigindo, você vence, você supera, você testemunhará até Deus, até Cristo. E nada e nem ninguém impedirá a tua vitória, você de cumprir com aquilo que Deus lhe tem confiado. Olha o capítulo 13, versículo 9. Veja comigo aí. Atos, capítulo 13, versículo 9. O texto diz: todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do quê? Do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: em quem? Paulo fixou os olhos num tal de encantador chamado Elimas, e disse para ele: eis, ou seja, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a injustiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e, andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. O homem de Deus tem autoridade para amarrar o diabo e até para liberar também, pessoal. Por que Paulo fez isso, pastor? Ele fez isso porque ele estava pregando para o procônsul. Esse Elimas, o encantador, ele enganava o povo naquela região com a sua magia e encantamentos, com a sua arte de feitiçaria, inclusive esse procônsul. E quando o procônsul ouviu a pregação do evangelho, o Elimas estava tentando impedir. Aí Paulo tomou essa decisão, mostrou quem era quem. Deus é maior do que a feitiçaria. Deus é maior. Nós temos autoridade e coragem dada por Deus para desfazer qualquer feitiçaria, qualquer encantamento, sem que nenhum mal, irmãos, sobrevenha, venha sobre nós, sem que nenhum mal. Caso contrário, a palavra de Deus é mentirosa, porque Jesus disse: eis aí vos dou poder para o quê? Pisar serpente, escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos causará dano. Mas diga para a pessoa do seu lado: temos que viver uma vida de consagração, oração e jejum, meu irmão. Você tem que viver com Deus, você tem que andar com Deus, porque a partir do momento que você começa a incomodar o diabo, ele vai partir para cima de você.
Quando um espírito imundo sai do corpo do homem, anda por lugares áridos, não encontrando repouso, ele diz: voltarei para a minha casa. Achando ela vazia e adornada, ele volta com 7. E é o último estado dessa pessoa pior do que o primeiro. Então nós devemos estar sempre preenchendo as nossas vidas e nos revestindo do Espírito de quem? De Deus, para que o diabo não encontre lacunas e entre nas nossas vidas. Aquele que é de Deus não vive pecando, antes o que é gerado de Deus conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Conserva-se a si mesmo. Estão entendendo? Digam graças a Deus. E além disso, irmãos, além dele nos capacitar, nos encorajar, ele também, uma vez que nós nos deixamos guiar por ele nos encoraja e faz com que os resultados bons sempre, irmãos, façam parte das nossas vidas. Sempre alcançaremos bons resultados agindo debaixo da coragem que Deus dá. Olha o capítulo 9, por gentileza, também de Atos. Veja aí comigo, desculpa. Capítulo 9, está tudo pertinho aí, ó. Não tem nada de dificuldade para agir aqui. Aqui a palavra de Deus cumpre a respeito do que Deus havia dito para Ananias sobre Saulo. Este é um vaso escolhido para mim, e ele tem que aprender o quanto vale sofrer por causa do meu nome. Então aqui nós vemos o sofredor, ou seja, o perseguidor, sendo perseguido. Saulo, aquele que perseguia a igreja, aqui ele já está sendo perseguido. E tendo comido, diz o versículo 19, ficou confortado, esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Ele foi para matar e agora estava sendo ameaçado de morte. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo e, como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. E, quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Deus, no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente. O Espírito de Deus nos encoraja, e nós falamos ousadamente. E falava ousadamente em nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Agora preste muita atenção. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e multiplicavam, andando no quê? No temor de quem? Do Senhor, e no que mais? E na consolação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo encorajava a igreja. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinha paz e eram o quê? Edificados. Então o Espírito de Deus que nos encoraja, ele também nos edifica. O encorajamento traz edificação e não destruição. E a igreja fez a diferença. Muitas vidas foram conquistadas. Ou seja, a igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja corajosa, pronta para fazer as boas obras e desfrutar dela. Temos que nos encher
do Espírito de Deus, a cada dia, a cada instante, nos encher através da oração. Meu irmão, buscar Deus, meditar na palavra. Meu irmão, fazer uma consagração com qualidade, com inteligência, jejuar, não é jejuar desesperadamente, marcar 2 vezes por semana, irmãos, uma consagração para você se encher de Deus, levantar nas madrugadas. Deus, eu tomo posse desse encorajamento. Nós não podemos nos entregar, irmãos, ao temor. Por quê? Porque vivemos em constante combate. Se você está vivendo um momento de bonança, glória a Deus. Mas espere aí, porque a tempestade está por vir, meu irmão. E você tem que estar o quê? Você tem que estar preparado, você tem que estar pronto. Não pensa que a vida com Deus é só, irmão, sombra e água fresca, que não tem nada a ver. É luta, é combate. De vez em quando Deus nos dá uma calmaria, desfrute bastante, mas fique alerta, porque a qualquer momento vem uma tempestade. A qualquer momento vem o inimigo. E você tem que estar revestido de Deus. Então é necessário permanecer firme, constante e sempre abundante debaixo dessa unção. Ser revestido do poder de Deus. Diga para a pessoa do seu lado: meu irmão, nada de medo, nada de temor, nada de covardia. Não foi esse espírito que Deus nos deu. Amém, pessoal? Eu quero ser Senhor, tua extensão, para todos te conhecerem.